Bora lá. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Multiplicação na família, olha que coisa maravilhosa. Fecundação, crescimento. Alarga o espaço da tua tenda. Aí vem, em função dessa promessa, Deus vai fazer com que a mulher estéril seja mãe de filhos. Está falando sobre o crescimento da nação, a expansão dos judeus por todo o mundo. Olha, vai crescer, vai multiplicar. Até a estéril vai dar à luz. Então, em função do que Deus está fazendo, por causa do que Deus está fazendo, da ação de Deus, alarga o espaço da tua tenda. O crescimento é Ele quem opera. O lugar, o espaço onde Ele acontece, a gente é que opera. Que cabe a nós alargar o espaço da tua tenda. Estenda-se o todo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Eu gosto desse versículo 3 e à noite a gente vai falar sobre ele. Olha aqui que tem um versículo 3 aí para você ver. Por quê? Deus está fazendo. Prepara o lugar onde isso está acontecendo. Deus está fazendo, prepara o lugar. Por quê? O que vai acontecer? Sabe? Porque você vai transbordar. Tem uma canção do Nando, né? Para a direita, para a esquerda. É do pessoal da Arca, né? Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade, os teus, sabe, a tua família, aqueles que virão depois de ti, a tua semente, o que vai fluir, fruto do que está, o resultado do que está acontecendo em você. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Por um minutinho, peço ao Senhor para falar com você. Quem fala é o Espírito. Peça a Ele para falar ao seu coração. Espírito Santo, nos ajude. Fala aos nossos corações, conforme a necessidade de cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Fala conosco, quebranta os nossos corações, aquieta as nossas mentes. Todo sofisma, tudo que é mentiroso, mas que tem aparência de verdade, toda construção e construções de Satanás na nossa mente, para impedir que a palavra frutifique, que a semente caia em boa terra, nós rejeitamos na autoridade do nome de Jesus. Que nós sejamos, hoje pela manhã, ministrados por Tua palavra. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossa igreja. Por todas as bênçãos, nós reconhecemos que são dádivas do céu. É a mão de Deus quem está fazendo e não é por nós. É por causa da missão com a qual estamos envolvidos e fomos responsabilizados. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, expansão, crescimento é algo que nem todo mundo quer. Uma vez eu estava conversando com o irmão e pensando sobre isso. Quando a gente fala de crescimento, porque assim, nós tivemos o tempo da teologia da prosperidade, que eu acho que ela não é o pior mal dos tempos de hoje. Mas nós tivemos o tempo da teologia da prosperidade, que nos deixou como herança o consumo. Igreja para satisfação pessoal. Lugar de busca de... É tipo o tanque de Betesda, onde cada um ia buscar a sua bênção. No tanque de Betesda, Deus é conveniência. O próximo é um concorrente. O cara disse lá, quando eu vou, tem alguém que vai antes de mim. O próximo é concorrente.
E a fé é esse balcão de serviço. É o que a teologia da prosperidade fez. Cristãos consumistas. O extremo disso é o comportamento reativo da igreja. A gente tenta dizer que nós não queremos praticar ou desenvolver essa teoria, não é nem teologia, essa teoria da prosperidade. A gente quer ser o cristão da entrega, do serviço, que é o oposto ao consumismo. A gente quer ser a comunidade do serviço. A gente vai para o extremo oposto. É assim que a alma humana oscila. O ponto de equilíbrio é sempre muito difícil de ser encontrado por nós em nossas decisões. Nas decisões coletivas, muito pior ainda. A gente vai para um outro extremo, que é o extremo da negação. Por exemplo, da negação de um Cristo que não só salva nos evangelhos, da negação de um Cristo que atende também à demanda das multidões, porque a gente vê Cristo curando, a gente vê Cristo ressuscitando mortos, purificando leprosos, dando visão a cegos, audição a surdos, curando mãos atrofiadas, paralíticos, multiplicando pães. E nós encontramos esse evangelho, eu não gosto dessa definição, mas é assim, esse evangelho integral lá. Porque integral remete para a gente é para outra coisa. Mas é evangelho integral, o evangelho que atende a todas as dimensões. E aí para nós que somos batistas tricotomistas, que atende o espírito, alma e corpo. O evangelho atende a tudo. Deus está preocupado também em me vestir. Deus está ocupado também em me dar o que comer. Deus está preocupado e está ocupado também em me dar o que beber, em suprir minhas necessidades. E aí a gente vai para essa negação desse Deus generoso que se apresenta nas Escrituras como Pai cuidadoso. E o de cantor que do Deus que e falou do Deus que manda codornizes no deserto. Os caras pegavam codornas pelas suas próprias mãos. Imagina, comeram codornizes para sair pelo nariz. Você imagina a situação, os glutões, que na igreja e no meio da fé tem muito, não tem não. Os caras comem com o olho, não comem com a boca, com o entendimento, com a razão, comem com o olho. E a gente enxerga esse Pai provedor de Gênesis, Apocalipse, a gente encontra isso. Deus cuidando dos seus. Nós podíamos falar aqui, quer ver, de algumas marcas do cuidado de Deus, ou algumas configurações do cuidado. Deus tem um cuidado simples. É o que eu falei, dá o que comer, o que beber, o que vestir. Deus tem um cuidado extraordinário. Tem cuidados na Bíblia que são extraordinários, que excede o ordinário, excede o comum que a gente precisava. Mandou codornizes em abundância. Milagraços, estupendos, barulhentos. Rede, parece que ia rasgar na multiplicação, ou na pesca milagrosa, melhor dizendo. Peixes e pães que eram 5, 2, sobraram. A gente vê essa ação do cuidado extraordinário de Deus. A gente vê essas provisões o tempo todo de Deus nas Escrituras, do cuidado especial. Eu acho lindo o cuidado especial. Irmão, ó, não se engane. Deus cuida dos seus diferente dos de fora. A graça comum alcança todo mundo. O ímpio que não tem a Cristo também é abençoado por Deus. Só pelo fato de viver, ele já está sendo abençoado. Existe a graça comum. E nós acreditamos nela. A bondade de Deus vem sobre os bons e sobre os maus. A provisão de Deus recai sobre a casa de todo mundo. Não é só você que vivencia a provisão de Deus. O vizinho da sua casa que odeia crente também experimenta o cuidado e a provisão de Deus. Isso é graça comum. Mas existe um cuidado especial. Aí você vê o trato de Deus com a nação de Israel e com os egípcios.
A provisão, a ação cuidadosa de Deus na vida de Israel em relação aos gentios, as nações pagãs. Há um cuidado especial. Você pode sim sentir-se filho especial. Predileto não. Preferência em detrimento não. Mas nós somos especiais. Existe um cuidado. Só um parênteses aqui. A gente está vivendo uma insegurança econômica mundial. Uma guerra econômica mundial. E atinge a gente com insegurança financeira. Agora, deixa eu dizer para você, Deus não tem esse problema. O céu não tem crise. O céu não tem limite para poder prover, cuidar, sustentar e manter os filhos de Deus. Eu creio, irmão. Eu creio nesse cuidado especial de Deus. Então a gente precisa entender que o crescimento é algo de Deus para a vida da gente, em todas as áreas. A expansão. Aí a gente cria, a gente fica criando umas discussões, prosperidade. Prosperidade sim. Ué, você não leu João, carta de João, capítulo, terceira carta de João? Desejo que você seja próspero, Gaio. Assim como você é próspero espiritualmente e fisicamente, que você seja próspero em tudo. Não tem nada de errado. Essas oscilações e esses antagonismos e essas coisas exageradas que a gente entra nisso aí, a gente fica desacreditando numa coisa por vivência traumática de outra. Deus é o Deus cuidadoso. Mas eu desconfio que a gente não goste também de crescimento, porque a gente acha que é pecado. Parece que é pecado crescer. Tem crente que tem inveja de outro. O cara comprou um carro bom, ele fica com inveja. Que não sei o quê. Cara, comprou uma fazenda, prosperou, cresceu em qualquer área, a igreja cresceu. Pessoas ficam tristes com isso, desanimadas. Eu gosto de ver as reações das pessoas, não é quando eu estou sofrendo, não. É muito fácil se compadecer de quem está sofrendo, irmão. Chega os amigos de Jó, todo mundo quer. Coitadinho. É muito fácil, até porque o ser humano se identifica com a mazela alheia. O cara está lá, teve um acidente no trânsito de exposição do osso lá. Aí um dia eu vi isso lá em Feira de Santana. O carro passou em cima de um ciclista lá, exposição óssea mesmo. E aí um monte de gente tirando foto, imagens. Isso que era para mandar para o Bocão. Aquele cara lá, Salvador. Moço, o cara estava gritando, gemendo. Aí chegou a PM, mas deu quase... Eu aplaudi a PM, mas deu uma dura, irmão. Mas não foi durinha, não. Foi uma pegada nesses abutres sociais, amantes da miséria. Gente que... Então, quando você está na mazela, as pessoas até gostam. Elas fingem, que pena, ela está gostando daquilo. É a alma humana. Estou falando que você não presta, não. Estou falando da condição da alma humana. Quantas vezes a gente disse assim, eu sabia. Eu avisei, eu disse para ele, era previsto. Só que a gente fala isso com a vontade, né? Toma na cara, gostei. Nós somos assim, abutres. Onde está o cadáver? Aí estão os abutres. Agora, identificar, se alegrar, coisas boas, com crescimento. Moço, olha a desenvoltura desse irmão na música. Tocando, cantando, olha como era, como tá. Uau! Eu fico feliz. Rapaz, que geração é essa? Invejosa, medíocre, que não se alegra.
Talvez seja por conta do advento das redes sociais que a gente fica se comparando com o que está lá. A gente precisa desenvolver um espírito de acolhimento da alegria dos outros. E quando eu falo de uma igreja acolhedora, eu não falo de uma igreja que acolhe só sofrimento, uma igreja que aprende a acolher alegrias, que aprende a celebrar com o outro. Ah, que fulano, seu... Rapaz é o xaropinho, né? Rapaz, vocês vão ouvir muito xaropinho falar. Rapaz, o que está acontecendo com a gente? Então, olha só, a gente não quer crescimento também, porque no fundo a gente acha que é pecado. A gente acha que é pecado. É o que é isso mesmo, hein? É a teologia franciscana? É o que é isso? Eu nasci pobre e pobre vou morrer? Arrebentado? Você está comprometendo sua geração, os seus filhos. Eu acordei, e eu já contei minha história sobre isso, porque ninguém que me influenciou esses anos todos despertou os meus olhos, e eu tive que aprender no sofrimento, que não é pecado crescer, expandir. O irmão, investir na carreira, Flávio está ali. Eu fico feliz com esse cabra, rapaz. Hoje está lá, junto aos juízes, tomando decisão. E daqui a pouco vai ser um juiz, eu fico feliz com isso. E aí você, que não sei o que, é para estar lá. Onde é que os cristãos devem estar? Onde é que os cristãos... Então, o cristão é a teologia da pobreza? Isso aí é a teologia? Eu não vou falar não, que entra política. Cara, teologia de quê? Que teologia é essa franciscana da gente? Eu não quero uma casinha melhor porque Jesus está voltando. E o de cantor aqui que ele virá, então eu quero, sabe, é miséria. Aí o pessoal de Tessalônica, Jesus vai voltar, cruzaram os braços. E quem cruza os braços, deixa a conta para outro pagar. Marido preguiçoso, quem paga a conta é a mulher. Mulher preguiçosa, quem paga a conta é o marido. Pais preguiçosos, os filhos pagam conta. Filhos preguiçosos, os pais pagam conta. Ou seja, no final, alguém vai ter que pagar isso. Porque nós vivemos numa sociedade de preguiçosos que não querem crescer. Mas que querem, como parasitas, manterem-se sustentadas por aqueles que crescem. Porque alguém tem que pagar a conta. Bom, eu quero crescer como igreja, expandir. Eu quero, Deus sabe o que está fazendo no meu coração e eu estou tranquilo, 100% tranquilo. Mas pensa num cabra que está em paz. Eu quero. E Deus sabe o que está no coração da gente, no que a gente conversa, no que rola nos bastidores. Deus sabe de tudo. Eu quero crescer. Agora a gente precisa crescer juntos. Porque se eu crescer com uns 5 aqui, uns 90 e uns 200 vão ficar sugando. Pensa nisso. Porque onde não há cooperativismo, uma casa, a mamãe lava os pratos, limpa, o marido não ajuda num copo, a não ser que ele não tenha condição, eu coloco funcionário para ajudar a mulher. O filhotezinho lá suja prato, vai lavar prato. Onde não há cooperação, há o quê? Gente sugando, dreno. Ou você é fonte ou você é dreno. Se você não está cooperando, você está drenando de alguém. A gente precisa ensinar isso. Então a igreja, o projeto de crescimento é de todo mundo. Um carrega uma coisa, outro carrega outro, mas todo mundo de alguma forma precisa estar envolvido. E isso serve para a sua vida. Não vá para frente deixando seu marido para trás. Não vá para frente deixando sua mulher para trás. Não vá para frente deixando seus filhos para trás. Porque no final da conta alguém vai ser sobrecarregado nesse projeto. Porque não existe existência ilhada. A existência é sempre comunitária. Sempre tem gente ao meu entorno que quando eu me omito na minha responsabilidade, alguém paga. Para crescer todo mundo. Crescer dentro do que Deus tem colocado no seu coração ou não tem. Ou você é um crente que não escuta Deus. Deus não tem direção para a sua vida espiritual, ministerial. Você é um ministro de louvor, ou um pregador, alguém que toca, ou alguém que serve no ministério, que quer ficar aí o tempo todo nessa linearidade. Linear, esquece. Nessa vida linear.
nessa vida linear, está assim. É tão bonito ver gente crescendo, sonhando. É tão bom quando a gente patrocina também crescimentos de outros, chega junto. Patrocina no sentido de incentivo, até financeiro, se for o caso. Tem uma alegria de ver gente crescendo. Mas eu acho que é pecado. É pecado porque, afinal de contas, riqueza, carro bonito, casa bonita, igreja bonita, é para a igreja católica. A igreja católica pode ter os melhores bancos, pode ter a melhor performance, todo mundo lá fora pode ter. A gente aqui dentro, não. A gente aqui, sabe como é que é? Você sabe o que é isso para mim? Desculpa, gente preguiçosa. Porque crescer dói. E a desculpa de gente preguiçosa, porque em Tessalônica você vê isso. Por que não quer crescer? Por que Jesus volta? Uma ideia escapista, parcial da existência. Jesus volta. Por Jesus voltar e pela existência ser breve, é que a gente deveria viver intensamente os planos de Deus. Porque eu fico pensando, quando eu me omito, minha filha sofre, minha esposa sofre, porque a minha vida influencia minha esposa e minha filha. Quando eu, como pastor, digo para vocês aqui, ó, nós vamos ficar na boa. Aqui a gente pagando aluguel, pagando as poltronas e continua na boa. Quando eu faço isso, eu comprometo um projeto de crescimento do reino de Deus. A gente precisa sair dessas resistências, desses obstáculos que há no coração da gente e buscar uma vida melhor para a vida da gente. Gostava mais de Fernando quando ele falava que não sei o que. Pois é. Você sabe por que você gostava mais de mim quando eu falava não sei o que, não sei o que, não sei o que? Porque eu não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, desrespeitava a sua vida. Porque quando a gente fala algo que é para além do que a gente vive, incomoda a gente. A gente só quer ouvir o que bate com a vida da gente. Algo que confronta, que fala assim, Fernando, você está errado, velho. Aí tem igrejas em conquista que estão crescendo, desenvolvendo, outras tantas. Graças a Deus, por isso o reino de Deus, pessoas chegando, o pessoal, não quer. Conversa, irmão. Inveja, fofoca. A gente precisa aprender a se alegrar e a contribuir se o outro está crescendo e não está dando conta de gerir esse crescimento, administrá-lo da melhor forma, você chega, oferece. Alargar a tenda é uma questão de visão ou não. De você pensar assim ou não. Nós estamos falando de expansão, você quer expandir sua vida? Ou quer continuar do jeitinho como você está? Pensa nisso. Eu tenho certeza. Porque assim, no Brasil, quem é político é ladrão, não é possível ser político sem ser ladrão. Quem é rico é o quê? Ladrão, roubou. No Brasil, tudo é isso. Não se consegue, não se pode ou é impossível ter um político honesto e íntegro, porque todo político é ladrão. Cara, eu fico pensando o que a gente está fazendo com isso. E aí a gente fala que toda forma de política é maligna. E aí fica a igreja. E aí a gente fala que quando a televisão surge, diziam pra gente que a televisão era uma caixinha do diabo e Satanás só entrando na televisão. E os irmãos tinham televisões escondidas nos guarda-roupas debaixo da cama. Pastor que proibia a televisão, mas a televisão ficava escondida no guarda-roupa. É do diabo. Até que começou no Brasil, aconteceu um despertamento para usar a TV para pregar. Aí vinha o advento da internet. Aí você começa a utilizar, aí os irmãos, é do diabo, é do diabo. Que coisa é essa que a gente tem de olhar para as coisas só com olhar ruim? E esse olhar ruim fala de você. Isso que é duro aceitar. Essa visão ruim, pessimista, destrutiva, que descarta tudo, é a sua visão, é como você vê. Jesus disse que se os olhos forem bons, o corpo... Moço, eu olho para as coisas, tem gente que olha e vê... Moço, tem gente que só tem a desgrama da ruindade nos olhos. Isso aqui,
Cara, veja, esse irmão, essa irmã, rapaz, olha para... Tem virtudes na vida desse querido. Tem alguém aqui que é Satanás 100%? Não é nem 1%, mas tem alguém que é ruim por completo aqui? Levanta a mão, por favor. Ruim por completo? Rapaz, por quê? Quando a gente começa a olhar, irmão, tem pessoas que têm virtudes extraordinárias na vida, mas o olhar da gente é tão ruim e isso fala da gente. Quero crescer e quero olhar para esse ampliar a tenda, como sendo um projeto de Deus. Aí, meu irmão, cada um sonda a sua vida com Deus. Ora, você não tem comunhão com Deus, não? Você não tem, não? Você não conversa com Deus, não? Ou Deus fica o tempo todo dizendo para você, ó, tá bom, 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 tá bom. Desconfie desse Deus. Porque o Deus das Escrituras incentiva o crescimento. Aí a gente canta. Ai, Jesus, bora. Deixa eu lá. Escute, Deus é responsável, o causador do crescimento. A Bíblia diz que, Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas um planta, um rega, mas o crescimento vem de Deus. Deus é o responsável. Lá é Deus quem faz com que a estéreo dê a luz. O milagre da expansão do projeto é de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. O versículo 1 começa com uma ação de Deus no meio do seu povo. Mas aí vem, amplia o lugar da tua tenda. Deus é responsável, o causador do crescimento, da expansão. Mas compete a nós tornar adequado, ideal, o ambiente onde esse projeto de expansão está acontecendo. Ou seja, Deus não vai colocar vinho novo em odres velhos. A questão da sua vida é estrutural. Mexa com estrutura. Porque na economia do Deus que promove crescimento, o desperdício não é permitido. No projeto de crescimento, na economia de Deus, não há espaço para desperdícios. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Peraí, Deus tem vinho novo para nós? Tem, Cristo é o vinho novo. Bora traduzir literal. Cristo é o vinho novo. Pronto. Deus tem vinho novo para a gente. Tem? Tem. Por que esse vinho novo? Por que não está experimentando isso? Porque nós estamos ainda com as estruturas antigas. Irmãos, a gente precisa mudar mentalidades. Mudar comportamentos, adoecimentos, estruturas adoecidas que há dentro da gente, de inveja, de ciúme, de não sei o quê, de mediocridade, são coisas que existem dentro da gente, e eu tenho a missão de despertar você. O reino de Deus e a pregação do Evangelho é um projeto de expansão. A seara é grande. Ué, o que Jesus está gritando? A seara é grande. Os campos estão brancos para ceifa. O texto que li domingo passado, Jesus ia de povoado a povoado e de cidade em cidade. Preguem o evangelho em Jerusalém. Saiam de Jerusalém, vão para Samaria, vão para a Judeia e alcancem o mundo. Se o reino e o evangelho não é um projeto de expansão, de que é? Deus chamou a gente para ser salvo e o resto que vai para o quinto dos infernos. Misericórdia. Eu quero expandir meu pensamento em Cristo. É porque, olha para cá. É difícil de falar as coisas, vamos mal bolar. A gente é muito hipócrita, irmão. A gente é muito hipócrita. Não há lugar no mundo que hospede melhor a hipocrisia do que a igreja, a religião. Veja nos evangelhos com quem Jesus brigava. Veja qual é o tema
que Jesus carrega o tempo todo. Hipocrisia, a gente é hipócrita. Irmão, é bom a gente reconhecer isso. Irmão, se beira ofensivo, então pronto, eu sou hipócrita. Está melhor para você? Nós somos hipócritas. Nós temos almas e pensamentos adoecidos. Como é difícil isso para mim. Reconhecer essas construções. E eu fico orando diante de Deus, irmão. Tem hora que eu faço viagem, é quase que regressão. Quase que eu entro no ventre da minha mãe. E aí lembra assim, minha mãe olhou para o papai e disse assim, Zeca, nós não podemos ter esse menino, bora fazer um aborto. Quase que eu faço regressão, mas eu fico passeando na minha história e fico. E aí eu vou identificando as estruturas equivocadas que me construíram com a minha permissão, porque ninguém põe nada em mim sem que eu permita. Então construíram estruturas em mim por minha permissão, pensamentos, ideias. A religião colocou tantas coisas para mim e agora eu me vejo no chamado a desconstruí-las. Eu vou me omitir porque você quer ficar na mediocridade? Não vou. Dentro da minha casa é peleja. Irmão, ó, e é em Cristo, viu? É em Cristo. É em Cristo. Você pode ficar em paz. É em Cristo. Esse temor eu não carrego de ser fora dele. Peraí. Eu encerro perguntando para vocês. Existe um outro maior projeto de transformação para o mundo do que a pregação do Evangelho? Alguém acredita? Existe um outro maior projeto de transformação para o mundo? Irmão, você pode botar todo tipo de transformação que você pensar. É porque o Evangelho, nós somos medíocres. Quando a gente fala de economia, economia é do diabo. Quando fala de política, política é do diabo. A única coisa que é de Deus na cabeça de um crente é vir à igreja. Mas quando coloca todos os temas mais, tudo é do inferno. Só igreja que é do céu. Mas eu estou falando que o Evangelho é um poder, é uma dinamite explosiva em qualquer setor da sociedade. No judiciário, se entrasse gente lá com sangue no olho, convertida ao Evangelho de Jesus Cristo, aí nós aqui dizemos, se entrasse corrompe. Aí a gente pensa, a política, bom, você vai viver sem política? Política está na sua vida quando você entra na sua casa, no seu condomínio, em todos os cantos. Mas o que é bom? Discurso escapista, política é de Satanás. É melhor dar para o diabo do que a igreja ser agente de influência. Então, assim, não entra não que você se corrompe. E a gente vai pensando a vida toda. Se você tem um carrinho a mais ou uma casinha a mais, você se corrompe. Vitalidade. Não quero isso para a minha vida, não. No dia que vocês fizerem o meu culto fúnebre, se vocês fizerem primeiro, que possa ser que eu faça de vocês todos. Mas se vocês fizerem, vocês vão dizer assim, ó, eu vivi todas as fases com o Galego. Vivi as fases de crescimento da vida dele. E ele morreu hoje ou morreu ontem. Mas ele deixou alguma coisa para a gente. À noite eu vou falar sobre transbordo. Sobre se transbordar. Irmão. Bora buscar Jesus, irmão. Falar com Jesus. Jesus, o que você tem que colocar na minha mão? Por exemplo, eu acho que tem gente aqui que poderia desenvolver projetos extraordinários. Eu queria muito que nós parássemos de pensar projetos sociais como sendo partida apenas da instituição religiosa. Eu queria que existissem outras casas da esperança, mas que não fossem abertas ou iniciadas pela igreja, que fosse por alguns irmãos aqui que percebem a necessidade e se movem. Que os hospitais não devia ser uma necessidade a gente criar o fome de amor. Devia todo mundo, mas a gente não quer crescer, tira a gente do conforto. É melhor chegar em casa, horáriozinho marcado, ninguém quer. Agora, a gente perde um tempo, a gente extravaga o tempo da gente. O que nos é mais precioso, a gente extravaga ou esbanja tempo e dinheiro em coisas fúteis.
inúteis. Mas quando mexe com o cara, sai desse banco de acomodação e dessa cadeira confortável e vai ser crente para o mundo, crente para o seu trabalho, missionário para o seu bairro, missionário para a sua cidade, missionário para o setor onde você está. Seja luz lá, meu irmão. Não, pastor, eu prefiro ganhar meu dinheiro e pagar minhas contas. Depois não reclama. Depois não reclama. Depois não reclama da miséria do mundo, porque você mais contribui com ela do que a transforma. E eu fico olhando assim, eu encerro agora, quando eu vou nos atacadões ou em mercados fazer compras. Cara, olha só. Aí você chega no estacionamento, tem lá 2 vagas, 3 vagas. E o que é que tem nas 2 vagas, 3 vagas? Carrinhos que foram deixados naquelas vagas. Não tem? Vocês já viram isso? Quando eu chego, está um carrinho. Aí eu desligo o carro, vou lá, tiro o carro e coloco no lugar para eu poder colocar o meu carro. Mas isso é diferente do que a gente pratica. O dono contratou funcionários para isso. Eu não. É assim que alguns de nós comportamos na igreja. Alguns se virem com som, outros se virem, pastor que se arrebente. Transferir responsabilidade, manter-se sentado na poltronazinha confortável, eu falando mal delas, é muito melhor. É muito melhor. Aí o que eu faço? Meu irmão, isso é um castigo na consciência. Eu vou, faço a feira, coloco aqui, puxo o carro e deixo no corredor, no meio do corredor do mercado ou do atacadão. Aí eu estou aqui. Aí o Espírito Santo fala, bonitinho. Você prega no púlpito sobre colaboração, sobre crescimento, expansão e libertação. Você é o primeiro a deixar o carro no corredor. Aí o Espírito Santo vem, pega, forçado, porque ninguém quer bonzinho que fala, eu vou pegar o carro. Pego o carro e não vou procurar um lugar onde o carro possa ficar. Eu vou colocar o carro onde ele fica. Isso é crescimento. Mas o que a gente quer? Manter a miséria que o país e que a sociedade, que a casa fica. A casa está bagunçada, está tudo feio lá, você fica lá. Fulano não faz nada, meu marido. Cara, bota a mão, marado. Começa em você a mudança que a gente quer para a nossa família. A mudança que eu quero para o meu casamento, para a vida das minhas filhas, começa em mim. É aqui, ó. Nós somos escravos de tantas coisas que botaram na cabeça da gente. Agora, se tu quer sua vidinha confortável, irmão, tudo bem. O problema é seu. E eu fico triste em ter que dizer que vai ser também de outros tantos que vivem ao seu entorno. Porque o seu abandono de carrinho no estacionamento vai prejudicar tantos outros irmãos de chegarem em paz e colocar o carro no estacionamento. Vai impedir outros tantos de trafegarem pelo mercado, porque você acha que no mercado tem empregado, mas você não contribui com a sua melhora mental. Vamos provocar as melhoras que a gente busca. Quero minha casa, eu gosto de casa limpa. Gosto de casa limpa. Se eu sair daqui imaginando que minha casa está suja, eu já chego cansado. Irmão, eu não sou certo. Aí eu já fico imaginando. Aí, mas o que eu faço? Pergunte a minha esposa e Maria Fernanda quando foi que eu transferi para eles essa responsabilidade. Eu faço minha parte. A casa limpa que eu quero, eu sou o primeiro a limpá-la. A lavar os pratos, a fazer. Agora, sabe o que é fácil, irmão? É fácil continuar com essa mentalidade medíocre que só sabe sobrecarregar os outros. Se todo mundo aqui, contribuísse efetivamente, eu não falo só de dinheiro, não. Não falo só de dinheiro. Se todo mundo aqui contribuísse efetivamente com o reino, a gente ia provocar uma revolução extraordinária. Jesus pegou 12, saiu um bandidão, um ladrão, um Judas, e ficou 11. Jesus pegou 11 e transformou o mundo. Não se queixe
da miséria que você permite. Não se queixe dos desmandos que são permitidos por você. Se te tratam mal é porque você permite. Se as coisas são assim é porque de alguma forma você contribui com elas. O tratamento de Deus ultimamente tem sido comigo no trânsito. Eu falo, cara, o trânsito de Conquista, não vou falar não que está um inferno, mas já falei que está um inferno, mas está infernal, mas não sei se está, mas... Cara, eu estou começando a mudar. Boa notícia para vocês, viu? O estressadozinho está começando a mudar. Você sabe por quê? Eu quero que a minha cidade mude no trânsito. Mas essa mudança vai acontecer eu dentro do meu carro. Aí tem uns caras que fazem barbeiragem, aí eu fico lá, ó. E eu, às vezes, cometo barbeiragens. Que é muito fácil achar que só o outro comete. Então, eu quero mudar. Eu quero ser parte da transformação do Trânsito Vitória da Conquista. Quero ser mais gentil. Mulher, seja mais gentil. Homem, seja mais gentil. Bora fazer isso. Se você falar qual é o seu campo de provação nos dias, é isso. Temperamento de trânsito. Vou mudar porque eu quero melhorar. Eu não estou falando de coisa para empolgar vocês, não. Eu estou falando porque eu tenho que me virar para mudar, porque senão eu vou me arrebentar. E mais do que isso, porque esse é o projeto de vida de Deus para um cristão, ser exemplo. Vamos orar? Ó, crescer ou atrofiar, escolhe aí. Não tem outro caminho. Não tem, ó, nessa seara não tem espaço vácuo. Crescer ou atrofiar. Expandir ou diminuir-se. Ou regredir. Não tem meio termo. Vou ficar aqui, não. Influenciar mais para o bem e para a transformação. Isso é uma escolha nossa. Eu quero crescer. Você quer o quê? Eu quero crescer. Bora começar crescendo nas nossas casas. Eu falo isso direto. Porque eu não acho que tem sentido, irmãos. Eu não acho que tem sentido eu começar a transformar meu comportamento dentro de igreja se eu não começo na minha casa. Eu não acho que tem sentido eu ficar dando aulinha bonitinha para você de discurso e eu ser o primeiro a maltratar minha mulher e minha filha. Comece a transformar dentro de casa. Para de ser bruto. Bruto com sua mulher. Na rua é boa tarde, obrigado, pode passar. Dentro de casa é um monstro. Bora começar na nossa casa. Então, um bocado de coisa aí que eu estou falando, estou lembrando das coisas que eu preciso resolver. Meu Deus, sangue de Cristo. Senhor, tem misericórdia de nós. Pessoal do louvor, tem misericórdia de nós. Misericórdia de nós. Queria que você orasse um minutinho antes da gente ir para casa. Ore um pouquinho aí, Deus, eu quero crescer. Me tira dos meus confortos. Irmão, pode ser bem mais fácil para você distorcer minha palavra. Mas pode ser mais real para você entender, Deus falou comigo que eu preciso crescer nessas áreas aqui. Eu preciso melhorar nesses meus comportamentos aqui. Eu queria que você orasse, fechasse os seus olhos por um instantezinho. Eu estou orando a Deus por algumas coisas que eu preciso mudar na minha vida, no meu trato com os meus irmãos. Às vezes a falta de paciência. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a perseverar. Me ajude cada vez mais a me alegrar com os meus irmãos que estão bem, que estão crescendo, evoluindo, na educação, na formação da família, no emprego, na profissão, no altar, na busca. Ora mais, jejua mais, busca mais a palavra, teme mais a Deus. Senhor, tenha misericórdia de nós. Liberta a minha mente e as estruturas que estão dentro dela, que até eu desconheço. Estão aqui. E às vezes eu ajo de determinadas formas e não paro para refletir. Você agiu assim porque em algum momento isso foi plantado na sua mente. Senhor, quebranta os nossos corações nesta manhã. Eu oro pelos meus irmãos, por mim, por nossas famílias, pelos empresários desta igreja, profissionais, trabalhadores, servos e servas do Senhor, ministros de Deus, vocacionados, gente chamada para servir a Deus.
em todas as áreas, os nossos irmãos aqui que servem no altar, derrama sobre nós, Pai. Todos de pé, em nome de Jesus.